Ainda bem que eu ouvi. Aí, voltou. Bom, foi bom que não gravou também, a gente sabia que o Luiz só pelado na rua, né? Aí agora, como eu falei, gravou de novo. Bom, então esses são os procedimentos que um brigadista tem que adotar durante uma evacuação. Então, o primeiro procedimento, desligar a energia, posicionar nas saídas e entrar para buscar o pessoal. De forma ordeira, sem correr, deslocando pelo lado direito, orientando as pessoas. Um brigadista fica na saída, um fica na frente da fila, o outro vai para o final da fila. E se eu só tiver um brigadista para entrar? Eu vou orientar a primeira pessoa da fila, o que ela vai fazer, que ela vai deslocar pelo lado direito, para onde que ela tem que ir, e que ela tem que ir avisando os obstáculos para os de trás. E esse brigadista vai para o final da fila, porque ele é que vai recolhendo as pessoas e pondo na fila, tá? Se ele perceber que a fila parou, aí ele corre para o final, para o começo da fila, para saber o que aconteceu, para poder dar andamento na evacuação. O que o brigadista não deve fazer? Pegar uma pessoa, sair, voltar a pegar outro, sair, voltar a pegar outro, sair. A gente vai pegando todo mundo e pôr na fila para sair todo mundo ao mesmo tempo. Mais uma vez, por isso que é muito importante que as pessoas que vão ser evacuadas já conheçam esse procedimento. Imagina você pega uma pessoa, vamos sair, vamos. Aí você direciona ela, você vai sair para cá, assim, 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 assado. Sai e larga ela sozinha. Pronto, é pânico. Então ela tem que ser orientada, as pessoas têm que conhecer esse procedimento antes para poder ajudar o nosso serviço. As placas de emergência, elas direcionam aonde vai a rota de fuga, elas são fotoluminescentes, então elas brilham no escuro, e elas estão ali exatamente para ajudar a gente a achar o caminho no escuro. Por que a gente tem que inspecionar essas plaquinhas? Porque hoje em dia existe uma norma para a tinta que é usada nessa plaquinha para garantir que ela seja fotoluminescente, para garantir que ela vá brilhar no escuro quando eu precisar. Infelizmente, hoje em dia, tem gente que pega essas plaquinhas e manda fazer ele numa gráfica. E a gráfica vai usar a tinta de impressora que ela tem. Né? E aí pode acontecer de na hora que precisar, essa placa não brilha no escuro. E aí a gente não vai enxergar ela. Outro detalhe importante dessa plaquinha, a maioria dos lugares, ela é instalada a 2,10 metros de altura, em cima das portas. Quando eu tiver uma situação de incêndio, para onde que a fumaça vai? Para cima. Vai para cima, não é? O que é a primeira coisa que ela vai tampar? Tampa a visão da placa. As duas primeiras coisas que a fumaça vai tampar são as placas de rota de fuga e as luminárias de emergência. Aí aquela luz que você tinha para te iluminar o caminho e a placa de rota de fuga que você tinha para te orientar vão ficar invisíveis. É verdade. É comum em alguns prédios, o prédio que eu trabalhava lá em BH era assim, a placa de rota de fuga era sempre em dupla. Tinha uma 2,10 de altura e uma 30 centímetros do chão. Porque eu conseguia enxergar ela olhando para baixo. Se a fumaça tomasse conta da escada do lado de cima, embaixo eu ainda tinha visualização das rotas de fuga. Tem lugar que tem uma setinha, um adesivado no chão com a rota de fuga. Esse é menos comum, porque à medida que o pessoal vai subindo e descendo a escada, ela vai desgastando e ela acaba sumindo rápido. Mas, de vez em quando, a gente vê por aí também. Então, eu posso orientar para as pessoas que, na hora de sair, que sigam essas plaquinhas, que a placa vai orientar ela para onde ela tem que ir. Mais uma vez, por isso eu preciso, nas minhas inspeções de rotina, ver se a placa está visível e se ela está certa no lugar certo. Se por algum motivo, o cara quis trocar a vitrine da loja, aí ele pega a placa de rota de fuga e troca de lugar, porque ali onde ela está feia. Está atrapalhando a vitrine do carro. Aí ela acaba pegando uma placa, por exemplo, que indica saída para a esquerda e põe ela do lado contrário. Numa situação de emergência, eu vou chegar dar de cara com aquela placa mandando ele para a esquerda, eu vou para a esquerda. E aí eu vou acabar me perdendo e errando o caminho da saída de emergência. Isso aqui é importante demais, gente. O povo não dá valor nenhum nessas plaquinhas, isso aqui é capaz de salvar a vida demais. Outra coisa,
Chamada e controle de pânico. O que é a chamada? Lembra que eu falei que eu tenho que conhecer as pessoas e quantas pessoas tem no meu setor de responsabilidade? Então, se eu vou cuidar de uma empresa, estou lá acompanhando uma atividade de risco de uma empresa dentro do Altfor. Eu sei que tem 15 pessoas fazendo aquela atividade. Deu uma emergência, quando chegar no ponto de encontro, tem que ter 15 pessoas lá, pelo menos. E aí eu tenho que ter uma lista de pessoas e fazer a chamada. Fulano, Beltrano, Ciclano, João, Zé, Maria, tá todo mundo aí? Tá. Tinha mais alguém lá dentro com vocês? Aí o cara fala assim, cara, tinha um fornecedor comigo lá dentro, ele não tá aqui não. Pronto. Tem que voltar para buscar esse cara. E isso é responsabilidade do cara que tá lá no... Nosso trabalho com rádio HP aqui facilita, né, Juliano? Rádio HP. Facilita muito. Mas o que é crítico aí para vocês, no caso específico de vocês? Se der uma emergência lá na praça de alimentação, por exemplo, ou no cinema, por exemplo, ou em qualquer lugar que seja do shopping, você não tem como saber quantas pessoas e quem estava naquele local, né? No meu escritório, por exemplo, eu sempre sei quantas pessoas tem lá dentro. No caso de vocês, não tem como, né? Vocês não têm um controle de entrada e saída no shopping. Então, deu um pânico, deu uma emergência lá na praça de alimentação. Você evacuou o shopping inteiro. Chegou lá fora, você conta, tem 1.100 pessoas lá fora. E agora? Se faltou um, ou faltou dois, ou faltou 10, até então não tem como você saber. Então a gente reúne todo mundo. O ideal é que cada turma vai para um ponto de encontro, né? Se eu tenho mais de um ponto de encontro, cada turma vai para um. O ideal é eu juntar todo mundo num ponto de encontro só, porque aí as próprias pessoas vão falar, as pessoas mesmo vão olhar, você vai perguntar, gente, está faltando alguém aqui? As próprias pessoas vão falar, não, tinha um cliente lá na loja, eu não estou vendo ele aqui não. Qual loja que é? A loja tal. Bom, então agora eu sei que naquela loja tinha alguém, eu tenho que ir lá ver onde é que essa pessoa está. Às vezes ela está lá dentro desacordada. Às vezes ela caiu na saída, foi pisoteada, entrou em desmaio, ou em PCR, ou em parada respiratória, ou sofreu uma fratura grave, não está dando conta de se deslocar, né? Então a gente tem que ter esse controle das pessoas que estão lá dentro do ambiente. Eu vou dar uma pulada nisso aqui, que isso aqui é uma parte de norma, que a gente já viu, parte de organização de brigada, as ações de prevenção de emergência, as atividades do brigadista, isso aqui tudo a gente já falou. Eu quero chegar no final aqui para responder a pergunta que o Luiz fez mais cedo. Pessoas com mobilidade reduzida. É prioridade? Então, vou te devolver a pergunta, Luiz, e aí o resto do pessoal pode responder também. O que vocês acham? É prioridade eu retirar idoso, mulher e criança? O que vocês acham? Depende da situação, né? Tipo assim, é claro que se eu ver uns caras fortes e tal, e um bebezinho de colo e tal, você diz, dá prioridade para a mãe, para gestante, para grávida, eu daria. O que o Dilésio falou aí? Não sei. Ele acha que não, acho. Carmen e Lilian, o que vocês acham aí? Numa situação de emergência, na hora de evacuar o local, eu dou prioridade para mulheres e crianças ou não? E idosos? Uai, eu acho que é para todos. Eu acho que não. Eu acho que é para todos. Eu acho que quem estiver no assim, local, né, a gente focar mais. Não, calma aí que vocês falaram as duas vezes, eu não entendi nenhum das duas. Vai, Lili. Uai, eu acho que não, porque não vai fazer uma fila e vai ir seguindo com qualquer pessoa. E aí, Carmen, o que você acha? Bom, eu acho que a prioridade é quem estiver no seu alcance, né? Claro que eles requerem um cuidado maior, mas, por exemplo, igual eles trabalham no shopping, né? Eles não vão ter tempo de ficar escolhendo mulher e criança. Vão descendo as pessoas, né? Acho que prioridade acho que não tem, não. Depende da situação, você tem que analisar bem a situação. É cinemática, né? Mas, assim, não dá para você coisar aí 200, 300 pessoas e organizar a fila. Mas, então, vamos lá. Se tiver... Qual que é o nosso procedimento?
Prioridade é a vida para nós, de qualquer um, tá? Pessoa com deficiência ou sem deficiência, tudo a mesma coisa para nós, numa situação de emergência. O que acontece? Quando a gente tem uma fila deslocando, a velocidade da fila é sempre a velocidade do mais lento. Porque eu não posso deixar os mais fortes, os mais saudáveis, não posso pegar esses caras, tirar lá de dentro rápido e deixar as pessoas com dificuldade de locomoção para trás, né? Então, nesse caso, eu vou passar para vocês aqui algumas técnicas para pegar pessoas com deficiência mental, deficiência de locomoção, deficiência visual, mas eu tenho que tirar todo mundo lá de dentro. Eu tenho que tirar todo mundo. Não existe prioridade. Eu tenho que tirar todo mundo. Como que eu vou fazer isso? Quando eu vou formar essa fila, as pessoas com mais dificuldade de locomoção, eu coloco na frente da fila. Porque essas pessoas vão se deslocar mais lentamente e elas vão fazer a fila toda andar mais devagar. Parece um contrassenso isso, mas isso garante que saia todo mundo. Porque se eu deixo os que têm dificuldade de locomoção no final da fila, rapidinho os da frente que estão se deslocando mais rápido largam eles para trás. E isso atrapalha o serviço do brigadista que está lá no fundo recolhendo as pessoas. Então, quando eu vou formando essa fila, as pessoas com dificuldade de locomoção eu vou pôr na frente da fila. Os idosos, as gestantes, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência de locomoção ou mental, que faça se deslocar mais devagar. Então, o cara que usa uma muleta, o cara que usa um andador, e esses vão na frente. Se for uma deficiência muito grande, né, que vai impedir quase a pessoa de se locomover, essa pessoa eu vou dar uma atenção especial para ela. Eu posso, brigadista, conduzir essa pessoa individualmente, depois que eu já pus a fila para andar, ou eu posso pedir ajuda para alguém que está saindo. Pega uma pessoa que é saudável, que tem uma condição física boa, e vou orientar ela com as técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui para baixo, de como que ela vai fazer para ela ajudar aquela pessoa a sair, para que eu, brigadista, fique livre para tirar o resto das pessoas. Porque imagina também, se eu, brigadista, chego lá, tem um cadeirante. Se eu paro para ajudar só aquele cadeirante, o resto das pessoas vão ficar desamparadas. Se eu tenho já uma população fixa que é bem treinada, que já fez simulado, que já conhece os procedimentos, eu ponho essas pessoas para sair, aí sim eu vou dar atenção para os que têm mais dificuldade. No caso contrário, então, por exemplo, num evento temporário, não dá tempo da gente orientar todo mundo, né? Não tem condições da gente orientar todo mundo com relação aos procedimentos de saída. Nesse caso, eu tenho que ajudar todo mundo. Então, eu vou pegando algumas pessoas específicas, então tem lá um cadeirante, eu vou pegar um cara e falar que eu preciso que você saia desse jeito, ajude esse cara assim, assim, assado, tchau. Entendeu? E aí eu volto para socorrer outras pessoas. Aí eu vou dar minha atenção para a grande massa. É um negócio meio ruim de falar, mas o que é melhor? Eu perder uma pessoa que tem dificuldade de locomoção ou eu perder 20? É, verdade. Certo? Mas é uma grávida. Uma grávida você vai perder 2 vidas. Vou, mas entre aspas, tá? De novo. É melhor eu perder 2 do que eu perder 50. Claro que é ruim perder qualquer um que seja. Mas eu tenho que tentar salvar a maior quantidade de pessoas possível. Então, essa grávida, eu ponho ela na fila, oriento quem está junto com ela para ajudar ela e deixo eles ir embora e volto para socorrer o resto. Tá? Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem alguma opinião diferente, vocês podem falar, tá? Tranquilo. Aí, concordo. Certo? Então, vamos lá. A gente tem 2 tipos de pessoas que a gente pode tratar nesse caso. Que vocês estão vendo aqui, ó. PMR é a sigla para Pessoa com Mobilidade Reduzida, e PCD, Pessoa com Deficiência. São diferentes. Uma gestante, por exemplo, é uma pessoa com mobilidade reduzida, ela não consegue sair correndo. Aliás, correr ninguém vai, né? A gente já vai orientar as pessoas para ninguém correr. Uma pergunta aqui então agora. Por que eu não posso deixar ninguém correr? Se correr é a forma mais rápida de eu sair de um lugar.
Porque a pessoa pode cair, né? Uma pessoa que está correndo, ela pode escorregar, ela pode tropeçar, ela pode desequilibrar, ela pode derrubar outra pessoa. E numa situação de evacuação com pânico, se eu tenho uma pessoa no chão, essa pessoa muito provavelmente vai ser pisoteada. Então não deixe ninguém correr. A pessoa com mobilidade reduzida, então, é uma pessoa que é lúcida, né, que tem domínio das faculdades mentais dela, e ela só tem um problema para se desenvolver, para andar rapidamente. Uma pessoa com deficiência é aquela que tem deficiências físicas. Então, por exemplo, uma pessoa que é deficiente auditivo, que é deficiente mental, que é deficiente visual, que é realmente mutilado, então a pessoa não tem uma perna, não tem um braço, ela tem uma deficiência física, essa pessoa é um PCD, uma pessoa com deficiência, certo? Procedimentos com essas pessoas. Procedimento para pessoa com deficiência visual. A deficiência visual pode ser dividida em duas. É uma pessoa que enxerga pouco e uma pessoa que não enxerga nada. É o cego total. Como que eu vou abordar essa pessoa para ajudar ela na evacuação? Para mim, a primeira é essa que está em quarto aqui, ó. Primeiro, não se dirigir a essa pessoa de forma pejorativa, tá? Lembra que a gente falou lá no curso de primeiros socorros que qualquer pessoa tem direito a um atendimento humanizado e decente. Então, não vou chamar o cara de ceguinho, ô cego, vem cá, tal. Não posso ser pejorativo com a pessoa, ela tem uma deficiência só. Mas ela é uma pessoa como outra qualquer. Pessoa com deficiência visual, ela não é surda. Então, eu não preciso gritar com uma pessoa que é cega, não. Eu vou falar com ela com um tom de voz normal. Eu tenho que ser objetivo ao falar com ela, olha, nós estamos numa emergência, eu preciso de evacuar o local, você precisa me acompanhar. Ponto final. Ou preciso que você acompanhe o fulano aqui, o Edilésio aqui, que vai te acompanhar. Onde ele mandar você ir, você vai, usa a mão direita no corredor, a mão esquerda vai segurando nele. Não deixe essa pessoa sozinha. Então, se você começou a conversar com a pessoa, teve que sair para fazer alguma coisa, avise para ela que você vai sair e deixar ela sozinha. Porque uma pessoa que tem uma deficiência visual, deixou ela sozinha, ela vai ficar parada, porque ela não sabe onde ir. Outro detalhe, dê o braço para ela segurar. Então, você põe a mão nela para ela sentir o seu braço e dá o braço para ela segurar no seu braço. Não segure na pessoa. Porque a tendência nossa é agarrar com a mão no braço da pessoa e sair puxando ela. Isso pode machucar a pessoa, pode desequilibrar ela pode cair. Então acontece, isso é muito comum, inclusive, a pessoa vai ajudar um deficiente visual a atravessar a rua, agarra no braço da pessoa e sai arrastando ela. Tem até um caso engraçado daquele Geraldo Magela, que é cego, né, um humorista que é cego, lá de BH, e ele conta uma vez que foi ser ajudado a atravessar uma avenida lá em BH, que tem um canteiro central, igual a JK tem aqui em Divinópolis, e 2 episódios que ele conta de forma engraçada, né, humorista, mas que são sérios. O primeiro, o cara chegou para ele e perguntou se ele queria ajuda para atravessar, ele falou que queria, o cara pegou no braço dele e saiu meio que arrastando ele até o canteiro central. Quando chegou no canteiro central, ele avisou pro cego, né, falou, ó, chegamos no canteiro central, você quer acabar de atravessar? O cara falou, não, eu moro aqui, ô animal, eu vou ficar aqui morando no canteiro central. Claro que eu quero acabar de atravessar a rua, né, imbecil. E o outro foi um cara que pegou na bengala. Ah, você quer ajuda? Quero. Catou na bengala dele, saiu puxando ele pela bengala. A hora que ele sentiu o cara puxando ele pela bengala, ele soltou a bengala. Aí o cara atravessou, quando chegou do outro lado da rua, ele escutou o cara falando, falou, cadê o cego que tava aqui? E ele tava do outro lado da rua esperando ainda. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada com essas pessoas. Dê o braço, né? Põe o cotovelo, igual quando a gente entra em igreja, né? Cutuca ele com o cotovelo aqui, deixa ele segurar no seu braço, ele vê onde é que seu braço está, ele sentir onde é que seu braço está. A hora que ele segurar no seu braço, você vai andando, ele vai te acompanhar.
Se você precisar orientar alguém para fazer isso para você, você vai dar essa orientação para a pessoa, tá? Ó, não puxa ele não, dá o braço ele aqui, pega a mão do cara, põe no braço do outro, fala, ó, fulano tá aqui, ele vai te orientar, você vai andando onde ele for, você vai atrás, segue ele aí, e pronto. Certo? Outra coisa importantíssima, se identifique para essa pessoa. Normalmente o brigadista está com uma roupa que identifica ele, né? Só que o deficiente visual não vai identificar essa roupa. Então você tem que se identificar. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou brigadista, eu vou te ajudar a sair daqui. Pronto. Se ele falar, não quer que você me ajude a sair, não. Beleza. Uma pessoa consciente pode negar atendimento, não pode? Lógico. Larga para trás. Acontece muito em simulado. Até lembrei disso aqui agora, mas não é nem relacionado à pessoa com deficiência, não, mas acontece muito em simulado de emergência. Você vai fazer um simulado na empresa, aí você chega no escritório do fulano lá, ó, nós estamos fazendo um simulado, o alarme soou, a gente precisa evacuar o local. Ele vai falar, não vou sair não, estou resolvendo um negócio importante aqui, não vou sair não. Isso tem que ser registrado no relatório de simulado, porque essa pessoa pode ser que aconteça no dia de uma emergência real, ela se recusar a sair também. Claro que 99,9% das pessoas, quando souber que é uma ocorrência real, vai picar a mula também. Mas pode acontecer. E socorro negado é socorro não feito. Com relação a deficiente visual, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Tá tranquilo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou me identificar para a pessoa, orientar ela do que ela vai fazer e vou dar o braço para ela segurar. E no caso de eu estar formando uma fila de saída, essa pessoa vai aqui do meu lado, agarrada no meu braço. E o resto do povo agarrado atrás de mim. Ah, mas por causa desse cara você vai ter que andar mais devagar. Vai mesmo. E vai todo mundo andar mais devagar atrás de você. Na prática, o dia que a gente for fazer a prática lá no escritório, vocês vão ver que 6 minutos é tempo suficiente para evacuar um local. Com qualquer tipo de pessoa que seja, inclusive sem enxergar nada. Lembrando, se eu estiver num ambiente estreito, num corredor estreito, eu vou pôr meu braço para trás das costas e orientar a pessoa a ficar atrás de mim. E eu tenho que avisando, isso eu tenho que avisar para todo mundo, não é só para o deficiente visual, dos obstáculos que tem no caminho. Outro detalhe com relação a essa pessoa. Toda vez que eu for dar uma orientação para ela, eu tenho que ser claro na orientação. Olha, vamos virar à direita, vamos virar à esquerda, degrau acima, degrau abaixo, obstáculo acima, obstáculo abaixo, abaixa a cabeça, pula que tem uma cadeira na sua frente aí. Ele tem que entender o que está sendo feito, porque ele não está enxergando. Esses procedimentos que eu falei, todos que são voltados para o deficiente visual, vão ser usados, inclusive, para pessoas, entre aspas, normais, caso eu esteja com dificuldade visual no ambiente. Cortei a energia, eu não vou estar enxergando nada, a fumaça tomou conta, tampou as plaquinhas, tampou tudo, eu não vou estar enxergando nada, tá? Então eu vou seguir o mesmo procedimento, avisar de obstáculo, me identificar e orientar a pessoa de como que ela vai se deslocar. Com relação a usuários de apoio, né, que precisam de equipamentos de apoio para se locomover. No caso aí, muleta, andador, cadeira de rodas. Essa pessoa, ela precisa de um tempo maior ainda para se locomover. E eu preciso lembrar que esse equipamento de apoio faz parte do corpo da pessoa. Uma pessoa que usa um andador, sem um andador ela não anda. Uma pessoa com cadeira de rodas, ela também não anda sem a cadeira de rodas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma bengala, que está com uma muleta, eu não posso segurar na muleta nem na bengala. Eu vou dar o braço para essa pessoa segurar em mim. Ah, mas ela usa bengala nas duas pernas. Nesse caso, eu ponho ela na minha frente e eu vou andando
guiando ela agarrada na camisa ou no ombro dela. Lembrando que eu não posso empurrar nem puxar essa pessoa, porque ela desequilibra e cai. Posso catar essa pessoa e carregar ela? Estou evacuando um local. Cheguei lá, tem um cara na cadeira de rodas. Eu posso pegar essa pessoa, pôr ela no ombro, pôr ela de cavalinho nas minhas costas e sair com ela, carregando ela? O que vocês acham? Vai atrapalhar seu serviço, né? Eu acho que não. O que vocês acham? Eu também acho que não. A não ser que a pessoa fale, me carrega, alguma coisa assim, não? Você vê que vai ter uma explosão, né, iminente, uma explosão iminente, alguma coisa assim. Você vê que dá para tirar a pessoa, salvar a vida da pessoa, você faz. Agora, em caso de PCI controlado, eu acho que não, porque isso vai atrapalhar o serviço. Beleza. Então é o seguinte, se eu estou conseguindo sair com as pessoas de forma ordeira, eu tenho uma pessoa na cadeira de rodas, eu consigo ir empurrando a cadeira de rodas dela, não consigo? Ou consigo eu ir na guia e pedir o de trás para vir empurrando a cadeira de rodas atrás de mim? O cara que está numa muleta, eu posso ir agarrado nele e conduzindo ele lentamente para que ele não caia e conduzindo o resto da fila todo. Agora, e se eu tiver uma escada? Como é que eu vou fazer com um cara que é cadeirante? Ou com um cara que está com um andador? Como é que o cara de andador vai descer a escada? Nesse caso, gente, eu posso sim carregar a pessoa. E eu posso pedir alguém para carregar essa pessoa. Eu posso, se eu tiver uma ajuda, eu posso juntar duas pessoas, pedir para essa pessoa apoiar nos nossos ombros e a gente vai saindo, e atrás de mim, sou brigadista, e vem o resto da fila segurando em mim. E eles vão se deslocar na velocidade que eu estou me deslocando. Estou saindo com a fila, me deparei com uma pessoa cadeirante, por exemplo. Eu paro a fila, tiro a pessoa da cadeira, ponho ela no meu ombro, ponho ela de cavalinho em mim, que ó, tem uma imagem aqui também, ó. Ponho ela de cavalinho em mim, e o resto das pessoas emenda na fila aqui atrás e a gente sai todo mundo. Eu preciso lembrar de pedir alguém que está na fila para pegar a cadeira, para dobrar a cadeira e levar ela embora, para pegar as muletas, para pegar o andador e levar embora. Porque a hora que chegar lá fora, esse cara vai precisar desse equipamento de novo, não vai? Lembrando, gente, o tempo todo eu estou falando isso aqui, eu estou imaginando uma equipe de brigada, tá? Se eu cheguei lá, eu estou sozinho, descendo com a fila de pessoas atrás de mim, cheguei lá, tem um cara cadeirante no meio do caminho para eu levar. Se eu pegar só ele, o resto do pessoal fica prejudicado. Então, o que eu faço? Pego um saudável, um forte, um com condicionamento físico adequado, e falo, mano, vem cá me ajudar. Vou pôr essa pessoa pendurada nas suas costas, você tira ela daqui para mim, e eu vou conduzir o restante do pessoal. Fiz esse procedimento, botei um deficiente físico, né, uma pessoa com deficiência física, no lombo de outro que tá na fila. Eu, brigadista, vou para onde agora? Vou atrás dele, vou na frente, vou no final da fila, para onde que eu vou? Vou acabar de controlar a fila, né? Até o último. Se eu tenho dois brigadistas, um vai na ponta, outro vai no final, não é? Se eu tô na ponta, eu boto esse cara no lombo de um ajudante, de alguém que eu peguei ele no caminho, e volto para o começo da fila, para eu conduzir a fila. Se eu tô sozinho, eu vou pegar essa pessoa, pôr o cadeirante no lombo dela, e vou orientar ela, amigo, você vai sair para esse lugar, assim, assim, assado, do lado direito, andando devagar, e a pessoa de trás vai segurando a sua camisa. Não anda depressa, porque se ela soltar, você tem que parar para esperar ela. Oriento ele e vou pro final da fila buscar o resto do pessoal. Certo? Muito cuidado com rampas e escadas. Às vezes eu posso só
ir conduzindo a fila, empurrando o cadeirante, ou ir carregando uma pessoa e tal. Muito cuidado com escadas, com rampas. Cadeirante, eu sempre vou descer a cadeira de marcha ré, né, de trás para frente, tanto em rampa quanto em escada, porque se eu colocar para descer uma escada, descer uma rampa, a cadeira pode virar e derrubar a pessoa da cadeira. E lembrar que se eu for tirar o cara da cadeira, eu tenho que pedir alguém para fechar a cadeira e levar ela junto comigo. Portador de muleta, de bengala, mesmo procedimento. Posso tirar a muleta da mão dele e carregar ele se ele quiser. Agora, se é uma pessoa que está com a muleta, está só andando devagar, mas consegue andar sozinha, eu ponho ele na fila, no começo da fila, e ele vai me ajudar a puxar o restante do pessoal. Ele vai na frente, porque eu vou andar na velocidade que ele conseguir andar. Pessoas com paralisia cerebral, com deficiência cerebral, elas vão ter, sem querer ser pejorativo no termo, mas elas têm um retardo de deslocamento. Elas andam com dificuldade, elas demoram mais para entender o que você está falando. Então, essa pessoa, o ideal não é pôr ela em primeiro lugar na fila, o ideal é pôr ela em segundo lugar. Porque aí eu vou ter uma pessoa orientada na frente dela, junto comigo. Se eu precisar abandonar a fila, tem uma pessoa na frente que tem condições de tocar a fila. E a pessoa que está imediatamente atrás também tem consciência de que tem que acompanhar quem está na frente dela. Então, nesses casos, eu não ponho ela imediatamente atrás de mim, eu ponho ela em segundo lugar. Basicamente, essas são as técnicas de abandono diário. Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Já tiveram alguma situação parecida? Conseguiram imaginar alguma situação que eu não falei aqui? Mais ou menos deu uma noção nessa parte, mais ou menos. As meninas estão ok também? Lilian, Carmen? Tá sim. Um detalhe importante sobre isso aqui. Se eu tenho no meu ambiente de trabalho uma pessoa numa dessas condições que eu falei aqui, que é cadeirante, que tem deficiência visual, deficiência auditiva, pensa no desafio que é, gente, você conduzir uma pessoa que tem deficiência auditiva, porque você não consegue se comunicar com ela. Você vai pegar a mão dela, pôr a mão dela no seu ombro e vai embora. E ela vai entender que é para te seguir, né? Se eu já tenho uma pessoa dessa no meu ambiente de trabalho, eu já preciso, é mais crítico ainda, de que essa pessoa tenha orientações prévias. Se coloquem no lugar dessa pessoa. A pessoa sei lá, deficiente visual. Nunca ouviu falar nisso aqui que a gente está falando. De repente ela está lá trabalhando, soa o alarme de emergência. O que vai passar na cabeça dessa pessoa? A primeira coisa que passa na cabeça dela é que ela vai ser largada para trás. Então, quando eu já tenho uma pessoa nessas condições no meu ambiente de trabalho, essa pessoa, mais do que ninguém, tem que ser informada dos procedimentos de abandono diário, certo? E se eu tenho, por exemplo, num escritório, uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, uma pessoa que está grávida, que trabalha junto com outras pessoas, esse planejamento de ajuda pode ser feito antes também. Então eu já vou designar previamente uma pessoa para me ajudar a evacuar essa pessoa que tem deficiência. Vamos chutar um exemplo aqui. A Carmen está grávida, ela trabalha junto comigo. O Edilésio é o brigadista responsável pelo local. Antes de acontecer qualquer tipo de emergência, amanhã ele tem que chegar para mim e para a Carmen e falar assim, olha, a Carmen está grávida e tal. No caso de ocorrência de uma emergência,
Nós vamos fazer desse jeito. Você, Gabriel, que está aqui trabalhando lá dela, você vai pegar ela desse jeito, assim, assim, assado. Vocês vão fazer assim, assim, assado, vão seguir por esse caminho, vão para aquela rota de fuga, vão para aquele ponto de encontro, em velocidade que ela consiga te acompanhar. Aí você chega lá, a pessoa está no 8º mês de gravidez, a barriga dela está pesando 7, 8, 9 quilos. Ela não vai conseguir se deslocar rapidamente, então você precisa de ajudar ela sim, ela vai segurando atrás de você, você vai andando lentamente. Então a gente já faz esse planejamento antes. Quando eu tenho uma pessoa com mobilidade reduzida ou com deficiência, já que trabalha frequentemente naquele ambiente, a gente já tem condições de programar, de planejar isso antes. É óbvio, se eu tenho uma situação em que eu tô na minha empresa, chegou hoje um visitante que tem mobilidade reduzida, na hora da evacuação eu vou ter que dar uma atenção para ele e fazer a orientação ali na hora. Mas se é uma pessoa que está ali com frequência, eu já faço esse planejamento prévio. Legal? Certo. Alguma dúvida sobre evacuação, abandono de área? Não, até o momento não. Não? Nós vamos fazer uma prática lá no CT, ainda não sei bem o dia, mas nós vamos fazer uma prática. Eu gostaria de tentar fazer isso já nesse domingo. No sábado eu não vou estar lá, quem vai estar lá é o Márcio com vocês. Então, no domingo, quando eu estiver lá, eu vou tentar combinar com o Márcio para a gente dar uma pausa na parte de espaço confinado e fazer uma prática de abandono de área. É uma prática rápida de fazer, a gente faz aí com 1 hora, 2, no máximo a gente faz uma prática bacana, para vocês sentirem como que é que isso acontece, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois tiverem algum caso específico que vocês queiram tratar, vocês podem falar aí agora. Se tiver, se não tiver, vocês podem levar lá no domingo que a gente trata disso lá. Legal? Beleza? Vamos dar uma pausa aqui de uns 5 minutinhos para vocês poderem ir ao banheiro, tomar uma água aí. A gente volta. Beleza. E eu vou começar a parte de prevenção e combate a incêndio.